Nós estamos no 5º episódio do nosso quadro Café com Perícia Oficial e hoje o nosso tema é Perícia em Documentos e Retrato Falado. Nós estamos com nossos entrevistados, Liene Deboni. A Deboni é formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pós-graduada em Gestão de Projetos, pós-graduada em Gestão de Segurança Pública, perita papiloscopista da turma de 2003, mãe da Maria, atualmente lotada no Instituto de Identificação, e é uma das nossas especialistas em retrato falado. Nós também estamos com o perito papiloscopista Fernando César, perito da turma de 2014. O Fernando é formado em Direito, especialista e pós-graduado em Segurança Pública, atualmente lotado na Secretaria de Segurança Pública. Sejam muito bem-vindos, Deboni e Fernando, ao nosso 5º episódio. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês estão em casa, sintam-se à vontade. Talvez você aí, do outro lado da tela, já tenha visto aqueles cartazes em filme, principalmente aqueles filmes do Velho Oeste, com aquelas placas de procurado, wanted. E você deve ter se perguntado como que as autoridades chegavam naquela feição. Muitas vezes esses cartazes vêm nos filmes até com uma sinalização de recompensa, uma precificação pela captura daquele indivíduo. E como será que as autoridades, os xerifes do Velho Oeste, chegavam naquela projeção, naquela representação da face? Você sabia que isso realmente existe na segurança pública? E isso é justamente o retrato falado, um exame pericial que nós vamos bater um papo hoje. Nós estamos aqui hoje com a Deboni, que é uma servidora que se especializou ao longo dos anos nesse tipo de exame, mas o nosso episódio hoje não é só sobre retrato falado. Nós também vamos falar de perícia em documentos. E é claro, como nós estamos falando da atribuição dos peritos papiloscopistas, a perícia em documentos que nós vamos abordar hoje é aquela relacionada à impressão digital e a confronto de dados que visam sempre realizar a identificação, que vão ser os casos que o Fernando, nosso especialista em segurança pública, vem nos esclarecer. Deboni, eu gostaria de começar com você sobre esse tema tão aclamado e muitas vezes desconhecido, que é o retrato falado. Você pode começar explicando pra gente o que é esse exame pericial, o que é o retrato falado? Bom, muito obrigado pelo convite, Dani. O retrato falado, ele é uma peça que auxilia o delegado ou a autoridade requisitante no processo de investigação. Então, assim, a gente tenta reproduzir o mais fidedigno possível todas as características que a vítima ou a testemunha nos passa relacionado àquele delito. Então, assim, é uma técnica que hoje ela está bem avançada, ela é feita hoje por computador, então a imagem ela fica muito parecida com uma fotografia. Antigamente isso era feito à mão, a lápis, então assim, ficava uma coisa muito grosseira. Mas hoje a gente usa um programa que é o mesmo utilizado pela Polícia Federal, então os resultados são bem satisfatórios. Que legal, a gente pode dizer então, Deboni, que o retrato falado é um exame que ele vai trazer uma imagem que é o mais semelhante possível àquela imagem que a vítima está tentando passar para o servidor capturar. Olha, a arte final do retrato, ela fica exatamente como uma fotografia. Né, ela não fica idêntica 100%, porque é uma descrição, mas o resultado é bem satisfatório. Aí tudo vai depender da pessoa que estiver fazendo o retrato, né? Depende da situação, o tipo de delito que ocorreu, se teve grave violência, se a pessoa foi vítima de algum crime de sequestro, de abuso. Então, assim, tudo vai depender da vítima. Mas o papel do perito papiloscopista é tentar fazer exatamente o que a vítima ou testemunha tenta nos passar. É trazer aquilo que está no campo subjetivo para o campo objetivo. Isso. Deboni, hoje como que funciona na prática? Se a autoridade policial requisita esse exame, se o delegado de polícia pede esse exame, a vítima vai até o perito papiloscopista, é o perito papiloscopista que vai até a vítima, e daí como que começa dali? Olha, o início é feito através da requisição do delegado, né? Chega a requisição e aí tudo depende. Já tivemos casos em que fomos atender a vítima no hospital, nas casas, no Instituto de Identificação.
Então, assim, a gente está pronto. A gente teve aquele caso do assalto de Costa Rica, que foi, a cidade inteira foi pega, né? Nós nos deslocamos para lá. Então, vai depender tudo do tipo de crime e da situação. Nós já fomos atender uma pessoa que ela estava internada, ela foi vítima de uma tentativa de homicídio, e o retrato ficou muito bom. Fomos atendê-la no hospital. Casos de criança, geralmente a gente vai até ela, sempre na presença de um responsável, mas a gente tenta deixar a testemunha, a vítima, o mais segura possível para que ela possa nos ajudar a fazer um bom trabalho. Além da expertise do perito papiloscopista e de transcrever essa imagem, ainda tem todo um atendimento humano, um atendimento eficaz, passar essa segurança, né, para a pessoa conseguir trazer esses detalhes. Tem. E olha só, a nossa equipe está preparada para isso. Deboni, a gente está vendo que o retrato falado ele é um exame de detalhes, né? Muitos. Ele vai ser montado conforme a vítima vai rememorando. E a vítima costuma lembrar desses detalhes. O que acontece se ela não viu determinada parte do rosto do autor? Se estava coberto, ou se ela não olhou por muito tempo? Como que fica? Olha, geralmente as descrições são bem reais, sabe? Se caso, geralmente, né, as pessoas podem usar algum tipo de disfarce, um capacete, uma balaclava. Então a gente pega tudo que a pessoa nos descreve, mas tudo é tudo mesmo, desde um jeito de andar, falta de dente, tatuagem, cheiro. Já teve caso de uma vítima de estupro que eu fui atender, ela me falou muito do cheiro, que era um perfume conhecido, que ela me descreveu. Roupa, então assim, não fica só no triângulo do rosto, né, os olhos, nariz e boca. Então, a gente fala para a pessoa que tudo que ela lembrar, por mais que ela ache que não tenha relevância, para a gente tem. Porque tudo isso, depois que a gente termina, a gente pede para uma nota de semelhança de 0 a 10. Acima de 7, a gente faz um laudo e encaminha para a autoridade requisitante. Abaixo, não. Então, assim, a gente tem que ter uma semelhança acima de 70%. Quando a pessoa não dá uma nota acima de 7, a gente pergunta se quer trocar alguma coisa, um tipo de cabelo, de olho, para ver se tenta melhorar. E geralmente acontece, né? Então, assim, retrato não tem tempo, pode demorar meia hora, como pode demorar 5 horas, como já teve caso da gente ficar. A vítima ela tem que se sentir acolhida. Então, assim, detalhes pra gente fazem toda a diferença. É uma perícia complexa, né? Quer dizer que uma espinha, uma cicatriz, uma verruga pode ser algo que pode levar a nota do retrato. Qualquer coisa. E a vítima, ela vai sentar, então, junto com o perito papiloscopista, ela vai observar esses recortes junto com o perito papiloscopista e ela vai sinalizando, ela vai montando. Existe um banco de dados, Deboni, dessas imagens? Existe. A gente tem um banco de dados que ele é dividido por sexo, masculino e feminino. E dentro desse aí a gente tem as divisões do triângulo da face, né? Então, assim, geralmente a gente começa escolhendo o olho, porque o olho, o olhar, ele é a característica mais forte que o nosso cérebro consegue captar. Então, assim, primeiramente a gente escolhe o olho, depois a gente vai para o nariz e a boca. O nariz, geralmente, é a peça mais complicada, mas sempre dá certo. Então, assim, aí depois a gente vai escolher formato de rosto, cabelo. Nosso banco de dados tem desenhos de tatuagem, de acessórios, e aí depois do rosto montado nós vamos modificando tudo que a vítima pedir. Então é feito um trabalho meticuloso, paciencioso, mas no final ele vale a pena. Deboni, como ficam as lembranças das vítimas? É uma descrição fidedigna? Olha, depende do tipo de crime. Geralmente, os crimes onde a pessoa sofre grave violência, num crime de roubo, num crime de estupro, o trauma, ele age no nosso cérebro de uma maneira diferente. A gente fixa melhor. Então, é diferente, por exemplo, a pessoa que vai me fazer
vai fazer um retrato falado, ela consegue descrever por conta do trauma, porque a gente olha as pessoas de maneira diferente. Então, assim, é diferente quando a gente vai fazer, vou fazer um retrato falado de um amigo meu. Dificilmente a gente vai conseguir fazer. Mas o trauma não, a gente consegue fixar, e é o que eu volto a falar, principalmente olhar. O olhar é a primeira coisa que a gente fixa. Então, assim, fica muito realista, muito mesmo, principalmente com esse tipo de programa que a gente faz, porque esse programa, ele é baseado em recortes de fotos de presos do Distrito Federal. É um banco de acervo já de criminosos. Já de criminosos. Então, assim, o resultado final fica parecido com uma fotografia porque é feito através de recorte de fotografia. Sim. Então, fica bem legal, fica bem interessante. Depende muito, então, do nível de estresse da vítima. Isso. Porque a vítima tende a fixar mais quando ela está naquele momento de tensão. E do crime também, né? Se for um crime de furto, alguma coisa muito rápida, não deu nem tempo de olhar. Isso. Mas se é um crime que se prolonga ali no tempo, um crime sexual, às vezes o agressor até obriga a vítima a olhar para ele, isso. né? Então, aquilo acaba fixando, realmente tem uma diferença. Deboni, na sua opinião, qual que é o papel, qual que é o objetivo do retrato falado dentro de uma investigação policial, dentro do inquérito policial? Olha, o retrato, ele funciona como um norte para a investigação. Né? Nós tivemos já um caso que foi bem emblemático, que foi o do maníaco da Cruz, lá de Rio Brilhante. Nós fomos até Rio Brilhante, e eles não tinham, a investigação estava voando, porque não tinha um norte. Quando terminou o retrato, foi muito legal, porque termina o retrato, a gente chama, né, o pessoal da delegacia, quando está na delegacia, nesse caso a gente fez na delegacia. Eu entreguei para o investigador olhou e falou assim, esse aqui é o fulano. E era o fulano. O próprio investigador já identificou. Identificou, porque a menina que fez o retrato, ela foi extremamente detalhista. Então, assim, o trabalho do perito papiloscopista, ele depende da riqueza de detalhes da pessoa que está fazendo o retrato vai te passar. Um outro caso também que foi uma tentativa de homicídio de um taxista. Esse taxista foi pego, foi colocado num porta-mala. O retrato também ficou muito parecido. Então, assim, o retrato ele funciona como uma peça auxiliar. Ele, por si só, ele não incrimina ninguém, né? Ele não tem esse papel. Ele só tem um papel de auxiliar, né? De dar um norte justamente para essa investigação. A gente pode até dizer que ele serve até para reduzir o número, né? Reduz Por exemplo, muito. Se é um indivíduo que tem uma cor de pele determinada, se tem um formato de cabelo determinado, às vezes a autoridade policial, a equipe de investigação, através do retrato, sabe o que ela não deve perseguir, o que ela não deve procurar. Ela diminui bastante o rol de suspeitos. O campo de busca, de atuação. E olha como a gente trabalha em sinergia. O perito papiloscopista fez um trabalho minucioso desse retrato falado, do caso do maníaco. E o investigador que tem a vivência ali da cidade, que tá na rua, que conhece todo mundo, olhando o retrato, ele já conseguiu identificar pelo alto grau de compatibilidade, com certeza também do seu trabalho. E ela deu nota 9 pro retrato. E aí depois, fazendo a comparação do retrato com a foto, ele ficou muito parecido. Muito parecido. Pessoal, são muitas informações para os primeiros minutos de vídeo, mas é importante a gente dizer também que, como tudo na profissão do perito papiloscopista, todos esses ramos, todos esses segmentos, eles existem parâmetros, eles vêm de criações com parâmetros, existem comprovações científicas, né, desses métodos, e com o retrato falado não é diferente. Se a gente voltar um pouquinho lá na história, a origem do retrato falado está no final do século XIX, com o francês Alphonse Bertillon. O Bertillon, ele era um oficial da polícia francesa, ele criou vários métodos de identificação criminal, entre eles antropometria, impressões digitais. Naquela época, a identificação criminal, Deboni, ela era feita só por fichas que continham os nomes e as características do preso. Então, inicialmente, eles utilizavam aquela recriação artística, que é o que você falou, lá da época que era feita por desenho, e era feita só por experts que tinham essa familiaridade com desenho. Exatamente. Para você fazer um retrato falado, você tinha que ser bom de desenho artístico.
Em 1881 veio o primeiro retrato falado da história, que foi nessa modalidade de desenho, que foi no famoso assassinato da ferrovia. Foi feito o retrato falado do Percy Lefroy, e ficou um retrato falado muito fidedigno na época, apesar de ser por desenho. Em 1970 veio o Photofit, e olha só que engraçado, o Photofit ele era uma caixinha de madeira, e ele tinha tirinhas de papéis com pedaços de feições do rosto. Então tinha tirinha com boca, tirinha com olhos, tirinha com nariz. E aí a vítima sentava ali com a autoridade policial e ela ia construindo. Era uma caixinha que durou por muitos anos, tinha até transparências na época para você acrescentar figura, acrescentar um adorno, alguma coisa assim. Esse catálogo foi se tornando interessante porque ele auxiliou a polícia em várias capturas, né? Na falta de artistas para poder fazer o desenho, era utilizada essa caixinha. Em 1988 veio o EFIT, que já era um sistema computadorizado, e a partir de 2005 nós temos o Horus, que é esse programa que a Deboni falou, que é um software específico para retrato falado, que foi inclusive construído com a participação de perícios papiloscopistas. Então é uma perícia em constante evolução, é um processo, né? Deboni, hoje a gente tem novas ferramentas em relação a essa perícia facial? Sim, existe sim, Dani. Hoje nós temos o prosopográfico, nós temos a comparação facial, mas isso aí já é um outro caminho, né? Caminha junto com o retrato falado, mas já é uma abordagem à parte, sabe? Porque a comparação facial e o prosopográfico, o que eles utilizam? Olha, porque assim, no caso do retrato, a gente depende única e exclusivamente de alguém nos repassando informações, da gente ter essa sensibilidade de conseguir extrair informações, não induzir essa vítima ou testemunha a falar o que a gente quer ouvir. Então assim, mas você tem certeza que ele tinha cabelo assim? Não. Se ela falou que o cabelo era assim, o cabelo era assim. Não chegar e falar, mas você não acha que isso aqui tá estranho? Não. É exatamente o que a vítima te passar. Sim. Então, assim, nesse caso, o retrato, a gente precisa de alguém nos repassando informações. No prosopográfico, na comparação, não. A gente consegue captar imagens, né, de circuitos de TV, de alarmes, de segurança. Isso aí a gente consegue fazer uma comparação. Você não precisa de alguém para te repassar essas informações. Entendi. Então a comparação facial humana e o prosopográfico vão ser episódios diferentes, de um outro capítulo, matéria própria de episódio completo. Então a gente entende que o retrato falado, a matéria-prima é a vítima, que tem que trazer as informações. Já nesses outros tipos de exame, apesar de também se valerem da estrutura fisionômica da face, eles têm uma base de comparação que já vem, né? Seja essa imagem, seja esse vídeo. De fato, é uma ciência em constante evolução. Fernando, ainda em termos de perícia, nós estamos vendo que o perito papiloscopista colabora para a segurança pública de diferentes formas. Nós já gravamos aqui o episódio da identificação cadavérica, da identificação criminal, da perícia em local de crime, veículos e objetos. Acabamos de falar sobre o retrato falado. E agora o nosso telespectador, ele quer saber o que é essa perícia em documentos feita pelo perito papiloscopista. O que faz o servidor lotado nesse núcleo? A perícia em documentos, ela é um trabalho pericial investigativo que a gente analisa diversos documentos, como, por exemplo, cédula de identidade, cópia de cédula de identidade, contratos em que é usado a impressão digital como assinatura, confronto de prontuários civis de outros estados, CNH, buscando verificar a veracidade dos dados constantes neles e quanto à biometria. E também a gente faz análise de coleta de impressões digitais, no caso de pessoas, por exemplo, pessoas hospitalizadas que não tem como, estão impossibilitadas de se identificar, de presos para verificar a verdadeira identidade deles, quando não estão portando documentos, que também é feito pelo núcleo de controle criminal, mas que a gente faz quando é solicitado por outros estados. Então, a perícia em documentos, ela trabalha tanto no âmbito criminal, né, nesses casos em que a gente verifica a questão de veracidade dos dados dos documentos, né, acaba ali detectando documentos falsos, né,
falsidades ideológicas, quanto no âmbito civil, por exemplo, nos casos de registro tardio, que a gente faz esse auxílio à justiça, em ações de cobrança, no caso onde tem os contratos de bancos que têm a impressão digital, e também em questões sociais também, né? No caso das pessoas hospitalizadas. Então, assim, a gente, ali, o servidor que trabalha nesse núcleo, ele recebe diversos tipos de documentos para diversos tipos de situações, que a gente tem como objetivo realizar a identificação. Então, é um trabalho tanto de investigação quanto a identidade, né? Se chegar numa conclusão da identidade, da verdadeira identidade, né? Daquele documento que está que é nos encaminhado, né? Quanto o trabalho pericial de análise das impressões digitais, confronto de dados, e também a gente usa a busca facial como um instrumento de auxílio para realizar essa investigação. Fernando, então a gente pode dizer que existe um documento que está sendo questionado pela autoridade policial, seja um documento de identidade, uma CNH, e aí esse documento vem para o núcleo para fazer uma análise da veracidade das informações biográficas ou biométricas. Quer dizer, a análise do perito papiloscopista vai se dar em relação à foto, em relação à impressão digital, para saber se a foto e a impressão correspondem àquela pessoa que está biograficamente ali identificada. Exatamente. Então a gente pode dizer que é uma perícia, como mais uma das perícias do perito papiloscopista, voltadas à identificação correta daquele indivíduo. Exatamente. A perícia papiloscópica em documentos, ela costuma ser mais requisitada no núcleo para ser utilizada para quê? A perícia em documentos ela é utilizada para validar ou impugnar provas judiciais, confirmar a identidade de uma pessoa, investigar fraudes, né? No âmbito criminal, a gente recebe muitos documentos, cédula de identidade, cópia de cédula de identidade para fazer análise da veracidade dos dados, da impressão digital. No âmbito civil, a gente faz um auxílio nas ações de registro tardio. É o que mais vem para a gente. Quando a gente fala no âmbito criminal, quando a autoridade policial requisita a perícia em documentos, geralmente os inquéritos policiais estão investigando quais tipos de crimes? Geralmente, o que mais vem é a falsa identidade, falsidade ideológica, documento falso, no âmbito criminal, né? E na parte civil? Na parte civil, a gente auxilia nas ações de registro tardio nas ações civis de cobrança, por exemplo, em que é analisado contratos que têm impressão digital como assinatura, e também os cartórios hoje estão utilizando a coleta da impressão digital para dar mais segurança em seus atos. Então, tem aumentado muito essa demanda para a gente também. Hoje a gente vê que a biometria acaba sendo uma forma de validação, né? Todo mundo quer essa segurança, até mesmo a iniciativa privada. Fernando, você falou da perícia em documentos sendo utilizada para a questão dos contratos. Hoje a gente vê muitos idosos sendo vítimas de contratos fraudulentos. É possível utilizar a prova pericial papiloscópica para determinar a ocorrência de eventual fraude, em especial em contrato de empréstimo, que hoje existe esse campo de coleta das impressões digitais? Sim, Dani, é uma situação recorrente. A gente recebe vários casos em que o juiz pede para a gente analisar a impressão digital que está aposta nesses contratos para verificar se pertence a contratante, a pessoa que assinou o contrato, né, com a impressão digital. E em diversos casos a gente verificou que não são delas, então são contratos que foram fraudados, né, e geralmente pela própria financeira, funcionários, e que se utilizam dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade do idoso, dos índios, de pessoas analfabetas. Então, como eles já possuem os dados, a identidade, o documento dessas pessoas, eles se aproveitam para aplicar esse tipo de golpe. Então, geralmente, o idoso tem os dados biográficos deles vazado de certa forma, e aí essas pessoas redigem o contrato, colocam os dados, mas na hora de coletar digital no campo do contrato, acaba sendo digital de outra pessoa. Exatamente. E aí quando chega para vocês comparam com o banco de dados, que é o ABIS, né? E vê que aquela digital não é daquele idoso. E aí fica constatado, então, que ocorreu uma fraude. Exatamente. Muito interessante, porque às vezes é a única prova, né? Para inocentar, para anular aquele contrato fraudulento. Então aí você vê que
ele tanto consegue demonstrar que aquela dívida não pertence à pessoa, quanto consegue demonstrar o crime. É verdade. Fernando, hoje, quando a gente vai prestar um concurso público, é muito comum que o candidato, para ele ingressar no local da prova, ele apresente o documento de identidade. Mas algumas provas, hoje em dia, alguns concursos também fazem a coleta da impressão digital ali na hora da prova. Isso também é para evitar fraudes? Sim. No caso, quem garante que aquela pessoa que está fazendo a prova, né, não apresentou um documento falso, ou então não está se passando por outra? Acontece também caso de gêmeos, né, em que depende do fiscal ali analisar e observar, mas a impressão digital é que vai conseguir afirmar quem realmente é aquela pessoa que está fazendo a prova. Então, para a gente também chega vários casos desses, para a gente avaliar se aquela pessoa que está fazendo a prova, a impressão digital dela coletada condiz com aquele documento de inscrição, a gente realiza uma busca dos prontuários civis dessa pessoa para fazer esse confronto de impressão digital e afirmar se aquela pessoa que está fazendo aquela prova, né, condiz com a inscrição dela. Olha que interessante, mesmo sendo perita papiloscopista, eu sempre fico surpresa com a quantidade de fraudes que podem ser cometidas, né, no nosso país. Quer dizer, se eu tenho um irmão gêmeo e eu o considero mais inteligente, mais capacitado para fazer uma prova, eu posso dar o meu documento de identidade para ele vai lá, vai se passar por mim, ninguém vai contestar, a não ser justamente a impressão digital. Exatamente. Olha, pessoal, são setores distintos, mas ao mesmo tempo vocês percebem que sempre se convergem em suas finalidades. Os peritos papiloscopistas estão sempre respondendo à pergunta quem? Quem foi? Quem é? Quem fez? Quem esteve ali? Quem não esteve ali? Quem tocou? Sempre voltados à identificação, à autoria. E agora, Debone e Fernando, nós temos algumas perguntas dos nossos telespectadores que chegaram pela caixinha de perguntas do Instagram. Por exemplo, Debone, quando confecciona o retrato falado, quando finaliza aquela imagem, o que acontece? Qual que é o documento que é gerado? Bom, depois que a gente encerra, é feito um laudo, né, assinado por 2 peritos papiloscopistas, e esse laudo é encaminhado para a autoridade solicitante. E geralmente, você se recorda o que acontece depois disso, quando a autoridade recebe, o que costuma acontecer? Veicula-se essa imagem? Há alguns casos, sim. Casos que são sigilosos, eles distribuem internamente, né? Mas casos de grandes repercussões, geralmente são veiculados. Depende muito do crivo da autoridade isso, policial. Exatamente. Debone, sobre o banco de dados, você sabe nos dizer quais as faixas etárias das imagens dos rostos que ficam lá disponíveis? Nós temos a partir dos 18 anos. Nós temos todas as faixas etárias. Porque, assim, o suspeito, ele pode ser de mamando ou caducando, né? Todos têm lá no banco. Mas no banco de dados só a partir dos 18 anos? Só a partir dos 18 anos. Essa pergunta eu acho até que a gente já respondeu, mas também é uma dúvida recorrente. Para fazer retrato falado, precisa ser bom de desenho? Não, não precisa ser bom de desenho. Hoje já é automatizado, Hoje, né? com esse sistema que é o nosso programa, ele te dá essa possibilidade, porque você tem que saber um pouquinho de mexer no Excel, PowerPoint, são programas básicos. Com isso aí você já consegue fazer já ter um bom resultado. Mas não necessariamente ser bom de desenho. Você diria que para fazer retrato falado hoje, o perito papiloscopista teria que ser bom em que parte? Eu acho que ele teria que ser bom na parte de colher dados. Então, assim, ter esse tino de sentar com essa vítima ou com essa testemunha e conseguir retirar o máximo de informações possíveis, paciência, sensibilidade, não fazer um trabalho de indução dessa vítima, deixar que ela tenha abertura para falar tudo que ela tem para te falar. Então, assim, eu acho que mais do que um programa, você tem que ter o lado humano do perito para acolher esse pessoal que chega até nós, porque para fazer retrato falado, alguma coisa de ruim aconteceu, né? Então, assim, a gente tem que ter esse lado humano de tirar o máximo de informações possíveis. Eu acredito também que quanto mais humano, mais acolhedor, né? Quanto você se preocupar com o ambiente, melhor é o seu trabalho, melhor o nosso trabalho, melhor o resultado.
Que a vítima se sente acolhida, né? Exatamente. Se sente segura para poder falar. De nada adianta um programa super tecnológico, de alta resolução, se o perito não tiver essa habilidade, né? Exatamente. De extrair o que ele precisa. Exatamente. E uma coisa que nós temos, assim, muito cuidado. Vítimas de estupro. Jamais vai ser um homem, um perito papiloscopista que vai. Sempre somos nós, mulheres, que atendemos mulheres. Ah, é muito interessante, porque a vítima pode ficar constrangida, pode sentir que ela está sendo julgada. É uma situação constrangedora, humilhante para ela. Então, assim, tudo isso daí a gente leva em conta. O trabalho inicia antes ainda, antes de receber a vítima, né? Quando a gente recebe a requisição, a gente vai ver qual é o crime. E aí vamos ver, pode um homem, pode uma mulher, do mesmo jeito que tem casos que eu já fui atender, era um senhor já de mais idade, eu vi que ele ficou meio, porque era uma mulher, né, então assim a gente faz a gente tem esse controle, né, de ver quem vai, é um homem ou é uma mulher, mas necessariamente casos de estupro, tudo relacionado à violência da mulher, é sempre uma mulher que atende. Feita uma análise do caso, feito um estudo antes para iniciar o trabalho. Exatamente. Que vai influenciar no resultado final, do exatamente. Trabalho. Fernando, ainda sobre concurso público, temos muitos concurseiros que nos seguem. Se eu estou fazendo um concurso público cujo ingresso foi através da carteira de identidade e por algum motivo o fiscal teve alguma suspeita, se antes de iniciar a prova ele fez a coleta da impressão digital e ele viu ali, talvez já de forma flagrante, que o tipo fundamental da impressão, por exemplo, é muito diferente, ele pode acionar a delegacia e a autoridade policial pode requisitar o perito papiloscopista para já ir naquele local ali e analisar essas impressões digitais para a pessoa não ter a continuidade ali da avaliação? Sim, é possível. O fiscal detectando ou suspeitando que a pessoa não, aquele documento não pertence à pessoa, pode ser chamada a autoridade policial vai requisitar a gente, um perito papiloscopista pode ser requisitado para comparecer no local, realizada a coleta de impressão digital, se o documento ali tiver impressão digital, né, como no caso do RG, pode ser feito ali uma análise pericial na hora e o perito papiloscopista tem condições de afirmar se é ou não é a pessoa. Mas também, se não for possível, se ele apresentou algum outro tipo de documento que não tem impressão digital, pode ser coletada essa impressão digital. O perito papiloscopista, posteriormente, vai pedir o prontuário civil dessa pessoa, do estado que for, da instituição que for. Se for CNH, vai pedir para o DETRAN ou vai procurar o prontuário civil dessa pessoa. E, através dessa coleta, posteriormente, pode ser realizado a análise pericial para verificar se é ou não é essa pessoa. Então, independente do documento que ela apresentar, é possível. Se puder fazer na hora, é realizada essa perícia, é realizado o confronto de impressão digital, e a autoridade policial, né, a critério dela, pode efetuar a prisão em flagrante. Né? Ou, posteriormente, a gente vai fazer a análise, é encaminhado para a delegacia, o laudo, e realizar os procedimentos para verificar a questão do documento falso, falsa identidade, falsidade ideológica, né, o que a autoridade policial ali estiver investigando, dependendo do caso. O produto final da perícia em documentos também é um laudo? Sim, é um laudo pericial, né, a gente faz, mesmo ali na hora, detectando, a gente vai realizado um laudo pericial para ser encaminhado à autoridade policial. Entendi. Atualmente, Fernando, a gente tem visto muito aumento do uso da biometria. Com os avanços tecnológicos, hoje utiliza-se biometria para tudo, desde voz, a íris, a impressão digital, tudo isso está dentro do contexto de biometria. Como que tem sido essa demanda para os peritos papiloscopistas com esse expressivo aumento? Observamos essa tendência de que cada vez mais se utilizam da biometria para fazer transações financeiras, compras em lojas, mercados, fechar negócios, entre outros atos do dia a dia, que demonstram a segurança e a importância que a biometria vem ganhando com o desenvolvimento da tecnologia. Por consequência desse aumento da utilização da biometria, tem aumentado a tentativa de golpes, estelionatos, mas que são solucionados pela nossa análise pericial. Em diversos casos, conseguimos realizar a identificação dos golpistas. E o que a gente tem para testar tudo isso daí é justamente, na maioria das vezes, a impressão digital.
Debone, Fernando, nós estamos quase finalizando o nosso 5º episódio e eu queria perguntar para vocês se vocês têm uma mensagem para quem está se preparando para essa carreira, se vocês têm uma percepção sobre o que é ser perito papiloscopista, que nós possamos compartilhar hoje com os nossos seguidores. Debone? Bom, dizer que agradecer a Dani, né, pela oportunidade de a gente estar podendo falar um pouquinho mais do nosso trabalho. E deixar aberto, né, a todos aqueles que queiram, né, ingressar na carreira da perícia papiloscópica, que venham, que sejam pessoas vocacionadas, serão bem-vindas, e o que precisarem da gente, estaremos sempre aí à disposição. Muito obrigada, Fernando. Bom, gostaria de agradecer a Dani pela oportunidade de a gente estar podendo falar um pouco mais sobre o nosso trabalho. E gostaria de dizer que é um trabalho muito gratificante, pois atuamos em diversas áreas, como vocês viram na esfera criminal, civil e também em questões sociais. E com isso também vem a exigência do comprometimento, dedicação com esse trabalho, porque a gente vê que é a nossa habilidade, o nosso trabalho, o nosso esforço é que traz resultados para a sociedade, né? E, enfim, é uma profissão realmente muito gratificante. Vale a pena se esforçar, estudar para ter a oportunidade de estar exercendo esse trabalho. Para vir colaborar, né, nessa carreira junto com a gente. Pessoal, chegamos ao fim do nosso 5º episódio, com ciência e identificação a serviço da justiça. Eu gostaria de agradecer os nossos convidados, o Fernando César e a Eliane Debone, pelos esclarecimentos sobre retrato falado, sobre perícia em documentos. Eu quero dizer, como presidente do sindicato, é uma satisfação ter servidores como vocês, que desempenham e que são notórios na responsabilidade, na dedicação e na contribuição da elucidação de crimes, na determinação de identificações. Fiquei muito surpresa positivamente com os casos que a Debone nos trouxe, que ela trabalhou. Percebemos o quanto são relevantes para a sociedade, assim como as informações que o Fernando trouxe. A gente vê que não é só na esfera criminal, mas que auxilia muito cidadão, porque a vítima ela é um cidadão. E a perícia papiloscópica traz essa resposta para ajudar a vítima a sair desses contratos fraudulentos, a restaurar a sua saúde emocional, a sua saúde financeira. Então a gente percebe que é um trabalho minucioso que colabora muito com a segurança pública. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.